Vamos falar de injeção eletrônica. Hoje eu quero aproveitar que eu estou fazendo uma revisão aqui nessa Teneré 250 e quero falar um pouquinho a respeito de um detalhe que eu vejo que o pessoal faz e eu acredito que eles devem fazer isso porque eles não sabem ou não entendem ou nunca ninguém explicou isso para eles, tá? Isso é bastante comum acontecer em diversos modelos de motos, tá? Eu vou pegar o exemplo aqui da Teneré, mas isso pode servir para linha Honda, linha Yamaha, linha Suzuki, enfim. Se vocês forem observar, esse aqui é o corpo de injeção, tá, da moto. Aqui é por onde passa o ar, o corpo ele vai montado assim. Aqui deste lado é o filtro de ar e desse lado é o motor. Então aqui entra o ar, ele passa, quando a gente acelera, abre a borboleta lá. Tá? Abre a borboleta, passa o ar por dentro e vai para dentro do motor. Tá? Aqui em cima vai montado o injetor de combustível e aqui vai montado a válvula feed, que nessa moto é o atuador de marcha lenta. Tá? O que acontece? Muitas vezes essa moto aqui ela tem um parafuso que regula a marcha lenta, que ele vai aqui, tá? Aqui eu tirei, eu vou limpar, eu não comecei a limpar ainda, mas eu vou limpar esse corpo de injeção, limpar o corpo, limpar o bico e depois vou instalar de novo na moto lá para ela funcionar direitinho. Tá? Mas o que acontece? Que eu vejo que o pessoal mexe e não deveria mexer em função de algumas estratégias que a injeção eletrônica tem para que ela funcione bem. Tá? Existem diversas estratégias e as estratégias são compensações. A ECU tem um mapa de injeção base, que ela injeta uma determinada quantidade de combustível e em função de algumas variações, como posição do acelerador, temperatura do ar, pressão atmosférica, sinal da sonda, ela muda um pouco o tempo de injeção para corrigir a mistura e para que ela fique adequada dentro das normas de emissão de poluente naquela situação que ela está funcionando lá a moto, tá? Nesse caso aqui que eu quero falar para vocês é a respeito da posição do acelerador, tá? Aqui, se vocês forem olharem bem, tem um parafuso que é o batente. Vou tentar aqui. Lá atrás lá tem um batentezinho aqui, ó. Tem um batentezinho, aqui é o parafuso que regula, tá? Tem essa porquinha, tu solta e regula o parafuso, tá? Aconselho vocês nunca mexer nesse parafuso, tá? Por quê? Esse daqui é o sensor, essa parte redondinha aqui no meio é a parte do acelerador, que ela casa com essa parte aqui no corpo de injeção da moto, tá? O que acontece? Quando a gente altera esta posição aqui desse batente, a borboleta ela vai ficar um pouco mais aberta ou um pouco mais fechada. Eu já vi em vários casos o pessoal regular a marcha lenta das motos através desse batente aqui, tá? Isso não se deve ser feito, tá? Mas não adianta eu só te dizer que não deve ser feito, eu tenho que dizer por que não deve ser feito, tá? Como eu falei anteriormente, tem as estratégias que são as compensações da injeção eletrônica. Em cima da posição do acelerador, a ECU adota diversas estratégias. E a posição do acelerador mais importante para a ECU é a posição do acelerador 100% fechado. Quando a moto está em marcha lenta e a gente não movimenta o acelerador, ou em alguma desaceleração a gente vai andando e solta de vez ou volta todo o acelerador. Então essa posição de acelerador 100% fechado ela é muito importante para a ECU. No caso da injeção eletrônica, o que ela faz? Quando a gente mexe aqui o acelerador, ó, vocês podem ver que movimenta essa partezinha branca aqui. E quando a gente movimenta o acelerador, retorna um sinal de voltagem para a ECU. E ela sabe se tu está acelerando, se o acelerador está fechado, se está 100% aberto, 50% aberto, em função da voltagem que ela está recebendo de volta. Se a gente mexer nesse batente aqui, a posição pode ficar um pouco mais aberta, e se essa posição ficar um pouco mais aberta do que a posição 100% fechado,
o que vai acontecer? Tem uma estratégia chamada cutoff. E essa estratégia cutoff, o que ela faz? Quando tu solta o acelerador 100%, tu vem andando com a moto em uma determinada rotação, tu solta 100% do acelerador, ela corta a injeção de combustível. O motor com a válvula de aceleração, a borboleta 100% fechada e em desaceleração, não tem necessidade de injeção de combustível. Isso é uma estratégia que é desenvolvida para diminuir o índice de emissão de poluentes, tá? E se tu mexer nesse batente e ela passar da posição 100% fechada, que é determinada lá no módulo, tem uma porcentagem para ela 100% fechada, se ela passar e entender que o acelerador está, vamos dizer, uma posição aberta, 30% aberta ou 15% aberta, a ECU nunca vai adotar essa estratégia de cutoff, porque quando tu soltar o acelerador, a válvula do acelerador ali dentro ela não vai fechar na posição 100% fechada, ela vai ficar numa posição um pouco mais aberta do que 100% fechada. E isso, no dia a dia, talvez tu não perceba o funcionamento da moto, mas ela vai ficar um pouco mais, ela vai consumir um pouco mais de combustível, porque ela não vai adotar a estratégia de cutoff. Tu vai estar andando, por exemplo, numa rodovia 100 km por hora, 80 km por hora e vai soltar a mão para fazer uma curva ou para entrar em alguma cidade ou até mesmo para parar. Tu vai soltar a mão, 100% a mão, e a injeção não vai cortar. Vai continuar injetando combustível. E isso se traduz em consumo e excesso de combustível. Tá? Essa é uma das estratégias em função da posição do acelerador. Em função da posição do acelerador, ainda tem a estratégia de fase de aquecimento em marcha lenta. Se ela não entender que a moto está em posição 100% fechada do acelerador, ela não vai entender muito bem se ela está na marcha lenta ou não, porque o acelerador está um pouco aberto. Apesar de ela estar monitorando o RPM no motor através do sensor de rotação, ela ainda vai ter uma informação da posição do acelerador um pouco aberto. Então ela vai injetar um pouco de combustível em função daquela posição do acelerador. E isso acaba bagunçando um pouco as estratégias de funcionamento da injeção eletrônica. Então, por isso que não se deve mexer na regulagem do batente da borboleta. Tem como descobrir se ela está mexida ou não? Sim, tem que pegar, dá para fazer via scanner ou próprio multiteste. Tem que abrir o manual da moto, tem que olhar a voltagem de retorno que ela tem que ter, que ela tem que mandar para a ECU, que ela identifique que é acelerador 100% fechado, e ir regulando, se alguém mexeu, né? Ir regulando até que ela atinja aquela determinada voltagem, para que então dali para frente a ECU comece a voltar a entender que a posição do acelerador está 100% fechada. Tá? E isso é bastante comum aí, eu ver o pessoal falando que o pessoal mexe nesse parafuso aqui do batente da borboleta. Tá? Então não se deve mexer nele, não tem necessidade de mexer nele para tentar ajustar a marcha lenta. Se a marcha lenta da moto está ruim, provavelmente é outro problema, então não é o problema na posição do acelerador. Só se alguém mexeu e ela está com a posição do acelerador errada, então daí tu tem que vir aqui e fazer o ajuste de acordo com o que pede no manual de serviço. Tá? E eu vou falar uma outra curiosidade para vocês aqui do sensor de posição do acelerador dessa linha Yamaha aqui. Tá? A gente é acostumado, a gente sabe, a gente é acostumado a pegar a grande maioria das motos e a gente sabe que é um potenciômetro do TPS, né? A gente chama potenciômetro do TPS, né? Da posição do acelerador. Na Yamaha, nessa linha 250, na Phaser 150 também, na linha 250 e 150, não é um potenciômetro, tá? Se tu pegar e tentar medir a resistência aqui, tu não vai encontrar a resistência quando tu aplicar o multiteste aqui, porque é um sensor que ele é magnético, é um sensor Hall, do tipo Hall. Se vocês observarem, um dia que vocês pegarem o corpo na mão, desmontar o corpo e pegar ele na mão, vocês vão observar que tem um ímã dentro dessa
parte branca aqui, dentro dessa pecinha branca, que é ligada no aqui onde é que puxa os cabos do acelerador, tá? Então, dentro dessa pecinha branca aqui tem um ímã, e esse ímã ele passa ao redor aqui do sensor lá dentro, e à medida que ele vai passando, ele vai mudando a voltagem, a posição, vai informando a posição do acelerador para ECU em função da voltagem que o ímã, combinado com o sensor que tem aqui dentro, manda para ECU. Então, se um dia tu pegar um sensor desses aqui e for medir a resistência e não encontrar, não precisa te preocupar, porque ele não está estragado. Ele é assim, ele é diferente, ele é um sensor magnético, não é um sensor potenciômetro que nem a maioria das motos é. Tá? Esse sensor aqui, provavelmente a maioria já sabe, ele é um sensor híbrido ou uma unidade de sensores, que a gente tem 3 sensores em um só. Esse palitinho aqui é o sensor que mede a temperatura do ar. No meio aqui, nessa parte redondinha aqui, é o sensor do acelerador. E nessa parte aqui, que vocês estão vendo, o O-ring ainda está no lugar ali. Essa parte aqui mede o sensor de pressão do coletor. Então, esse aqui é um sensor bastante... ele costuma dar bastante problema, principalmente na parte do MAP, na parte de temperatura do ar e de sensor. Eu aqui nunca peguei problema nenhum com eles, mas na parte de MAP eu já peguei bastante problemas aqui, e tem que ter bastante cuidado na hora que for fazer a manutenção nele, principalmente no momento que for fazer a limpeza. Não pode aplicar nos buraquinhos que tem aqui dentro, aqui ó, se vocês forem ver, tem uns buraquinhos ali. Nesses buraquinhos ali não pode aplicar ar, passar ar, e de preferência também quando for fazer limpeza, se for usar um spray ou alguma coisa, não botar direto lá dentro, tá? Porque isso estraga a membrana que tem ali dentro e acaba danificando o sensor, e ele custa bastante caro para trocar. Se tu for comprar o original, só vem o corpo inteiro, fica bastante caro para trocar, e paralelo consegue separado, né? Similar consegue separado, mas eu ainda não consegui confiar na qualidade dos sensores paralelos, tá? Então, outro motivo que tem que fazer a limpeza do corpo de injeção é em função da carbonização que fica ao redor da borboleta, da válvula de aceleração lá dentro, porque cria uma crosta ali ao redor, e essa crosta também muda uma coisa sensivelmente a posição do acelerador, e dependendo como é que ela tá ali, essa crosta, ela pode diminuir a quantidade de ar que entra para dentro do motor, ou até mesmo deixar entrar mais ar do que deveria estar entrando para dentro do motor, e isso vai fazer com que a mistura ar-combustível trabalhe fora do padrão. Outro detalhe que tem, este parafuso aqui, que é este cara aqui, tá? Ele vai aqui, ele vai ali, ele está fora aqui. Vou ter que fazer a limpeza nele. Vocês podem ver que eles tá meio sujinho ainda, mas eu vou fazer a limpeza nele. Eu estou aproveitando agora para gravar o vídeo que ele não foi feita a limpeza, para fazer a limpeza e botar a moto para funcionar depois. Esse parafuso aqui, ele regula uma galeria de passagem de ar. Tem essa tomadinha aqui de ar aqui, entra ar aqui, passa por essa lateral aqui, tem um ressaltinho aqui, passa dentro dessa lateral, e esse parafuso aqui ele regula quanto de ar vai sair naquele buraquinho que tem ali, ó. Aqui na ponta do meu dedo tem um buraquinho. Se tu abrir esse parafuso, passa mais ar, aumenta a marcha lenta da moto. Se tu fechar esse parafuso, passa menos ar, diminui a marcha lenta da moto. A única coisa que esse parafuso faz, ele regula essa passagem de ar. Só que essa passagem de ar não interfere na mistura ar-combustível da moto, porque em função da rotação que a moto vai ganhar, a ECU vai adotar uma quantidade de combustível a ser injetada, e como essa moto aqui ela já tem sonda, ela também vai fazer um ajustezinho em função da sonda, tá? Mas esse parafuso ele não regula a mistura ar-combustível como se fosse numa moto carburada, tá? Então isso aqui ele só serve para regular a marcha lenta. Outro detalhe, esse cara aqui que eu falei antes, que é o atuador da marcha lenta. Ele vai aqui em cima, posicionado aqui no corpo de injeção. Ele tem esse êmbolozinho aqui, ó,
Vocês podem ver, ele tem uma mola. Se a mola dele estiver quebrada, ele não vai funcionar, então a molinha dele tem que estar legal. E ele tem uma borrachinha de vedação aqui na ponta também, que é essa borrachinha ali, aqui nessa pontinha tem uma borrachinha de vedação, que ela tem que estar legalzinha também, tá? Aqui também tem um orifíciozinho que ele deixa passar ar. O que acontece? Ele recebe do módulo pulsos, como se fosse um injetor de combustível, ele recebe pulso. Toda vez que ele recebe um pulso, ele abre e vai regulando a marcha lenta da moto. Quanto mais rápido ele receber pulsos, mais tempo ele vai ficar aberto. Por consequência, a lenta da moto vai ficar alta. Se ele receber pulsos demorados, pulsados assim, com um intervalo maior, mais tempo ele vai demorar para abrir e menor vai ser a marcha lenta da moto. Só que esse cara aqui, muita gente confunde ele com um afogador. Ele não é um afogador, ele é um atuador de marcha lenta. Ele só regula a passagem de ar, que nesse caso é deste lado aqui. Neste lado aqui. Ela entra aqui, o ar sobe aqui. Tem um regulador aqui em cima, o atuador de marcha lenta. Bem no meio ali tem um furo, que a borrachinha que tem na ponta do atuador veda aquele furo. Do lado, aqui, vocês podem ver, deixa eu ver, aqui assim, tem um furo na peça na lateral aqui, que entra ar por aqui e acaba saindo aqui dentro no corpo de injeção. Toda vez que fecha esse furo aqui, não passa ar, então diminui a marcha lenta da moto. Só que como ele pulsa muito ligeiro, ele tem horas que ele fica aberto, tem horas que ele fica fechado, então isso faz com que ela controle a marcha lenta da moto. Então esse cara aqui, ele não injeta combustível e muito menos atua como um afogador. O que acontece nas regiões frias? Por exemplo, aqui no sul do país, o que acontece? Quando o motor da moto está frio e a temperatura do ar ambiente também está muito frio, ele acaba recebendo um comando da ECU para que ele fique mais tempo aberto ou recebe pulsos mais rápidos, e então a marcha lenta fica mais alta até que a moto atinja uma temperatura ideal de funcionamento e ela começa a reduzir a marcha lenta. E isso acontece em torno dos 40, 50 graus, ela começa a reduzir a marcha lenta e ela atinge a temperatura ideal de funcionamento do motor por volta dos 90 graus, daí ela se estabiliza a marcha lenta na rotação que recomenda o fabricante, que no caso dessa moto é entre 1350 e 1450. Então, quem faz a regulagem da marcha lenta da moto em função da temperatura ambiente do motor é este cara aqui. Se ele tiver com defeito, muito provavelmente a marcha lenta da moto vai estar com problema, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a respeito um pouco do corpo de injeção. Eu não falei do injetor hoje, mas nos próximos vídeos aí que a gente for trazendo, eu quero falar um pouquinho de tudo. E hoje eu falei a respeito do corpo de injeção da Teneré, que eu estou fazendo uma revisão nela. E eu espero que vocês tenham gostado aí, para mim trazer mais conteúdo bacana aí. Dá uma curtida aí no vídeo, que isso motiva a gente a acabar trazendo mais material para vocês aí. E até o próximo, até mais, valeu!